mas pegando o gancho das questões que incomodam o senhor, a senhora, o jovem, que são questões concretas, que certamente não é essa, tenho absoluta certeza, mas é uma questão, por exemplo, tão complexa que é pegar um celular e caminhar livremente por uma calçada conversando com qualquer pessoa, e que é algo muito difícil de ser feito nas cidades brasileiras, e São Paulo é um desses exemplos. Então a questão da segurança pública, que é há uma proposta de emenda constitucional que trata disso, né? E há uma discussão sobre qual é a autonomia dos estados em relação a isso, dessa articulação. Eu queria aproveitar e colocar o senhor, coronel Vicente, quais seriam, nessa frente a isso, dessas questões que interessa a você, que vai mudar a sua vida, porque isso daí, grande parte, e aí eu volto à expressão circo é bem isso, um circo mambembe, mal feito, né? Grande parte desses deputados deveriam estar num prédio público ali próximo, um pouco insalubre, ali ao Distrito Federal, mas infelizmente estão lá, que ia ser, né? Essa questão da segurança pública, como é que fica isso nesse momento que a gente vive de extrema insegurança no Brasil? As pessoas dizem que é sensação de insegurança, porque a segurança tem melhorado. Tem melhorado? Não. A sensação não tem muito a ver com os indicadores de criminalidade. São estudos que mostram que realmente a repercussão da mídia dos crimes graves assusta as pessoas, e você tem o mesmo nível de preocupação com a segurança do Nordeste violentíssimo e do Sudeste, uma área menos violenta do país. Então, mas de qualquer maneira, o que nós percebemos é que os indicadores são elevados. Nosso indicador de homicídio, por exemplo, é 4 vezes maior que da Bolívia, que é um país que tem enormes problemas sociais, né? Nós temos uma dimensão de crime organizado que se espalhou pelo país, ganhou desenvoltura inesperada. Algumas facções, como é o caso uma que tem a sua matriz aqui em São Paulo, PCC, Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e irradiaram pelo país todo e mostraram tanta competência nessa evolução organizacional que adquiriram aí capacidade de negociações internacionais inacreditáveis, tanto na aquisição de drogas como na venda dessas drogas no exterior, e acabaram invadindo, inclusive, o sistema financeiro, onde estão lucrando muito. São Paulo registra cerca de 3 milhões de incidentes criminais por ano, aqueles boletins de ocorrência. Eu chutaria assim que somar tudo, de aliança, celular, carro roubado, bolsinhas, etc, nós vamos chegar aí talvez uns 5 bilhões de reais. Mas só os bancos tiveram 14 bilhões de fraudes aqui no ano passado. E nisso aí se aproveitou muito um ramo do crime organizado. Claro, eles não vão distribuir esse dinheiro ganho no mercado financeiro para a rapaziada lá do Jardim Ângela, né, do PCC. Isso vai para os chefões, para os grandes capos da organização criminosa. Mas essa organização cresceu, não cresceu por seu mérito apenas, cresceu porque foi dado espaço para ela crescer. Dado espaço por quem? Para que as autoridades deviam ter a incumbência de cortar as asinhas daquilo que estava crescendo. As polícias federais e as polícias estaduais. Então, a grande responsabilidade nacional de coordenação, que então tem um peso sobre o âmbito aí da presidência da República. Nós só tivemos uma preocupação recente nessa área, foi do governo Michel Temer, que criou o Ministério da Segurança Pública, que é um instrumento adequado para a complexidade do problema e gravidade que nós temos. Foi feita uma política nacional para a segurança pública, um plano nacional para a segurança pública, com o ministro Raul Jungmann, no caso, coordenando essa questão, mas ele não teve continuidade depois, nem com o Bolsonaro, nem no governo Lula. Então, precisamos voltar a esse trabalho. O Ministério Público tem feito um grande trabalho essa questão do crime organizado aqui por São Paulo, até trabalhou num projeto que foi apresentado ao governo recentemente, uma lei antimáfia, foi esse o batismo desse projeto, justamente para criar condições mais agravantes de identificar os criminosos, de processar, de condenar, etc. Mas está emperrado como tantas outras iniciativas nessa área, né? Doutor Eduardo Mulher, sobre essa questão, o senhor foi secretário de Segurança em 1986, uma conjuntura radicalmente distinta do que nós vemos hoje em todos os sentidos. Era o momento da redemocratização, era o momento chegando à Assembleia Nacional Constituinte, havia muito otimismo no Brasil. A situação, presumo, que é criminal, no sentido mais vulgar, eu estou dizendo, era distinta da atual.
É uma surpresa para o senhor que teve aquela experiência e continua trabalhando na área. Esse processo de evolução, e especialmente no caso, por exemplo, do PCC, que virou uma máfia internacional em 2 dúzias de países ou algo do gênero, e internamente, que muitos crimes todo mundo resolve atribuir ao PCC. Qualquer coisa, o cara bateu a carteira e diz que é do PCC, não tem nada a ver com ele, mas é uma espécie de, não sei se é de láurea, alguma coisa. Essa situação que nós chegamos hoje, ela é produto do quê? Eu acho que é produto da omissão do Estado. Porque antes do PCC entrar nos presídios organizadamente, o presídio era um lugar horroroso para o preso. Ele era abusado, batido. E o PCC moralizou o presídio. Então ele lá conquista aliados. E o outro fator é que eles se tornaram empresários de sucesso, que eles usam o sistema financeiro, tem processo de lavagem de dinheiro. Aliás, eu temo que o projeto de anistia se prenda também a esses buracos que havia no sistema financeiro. O tal da conta bolsão, que o depositante não é identificado. Será que não tem muito dinheiro de campanha, de lavagem de coisa de político? Eu acho que aí há uma preocupação, e tem uma preocupação do outro lado. Se você consagra a impunidade, a imunidade, como eles estão querendo, o PCC vai querer entrar no parlamento. Claro, os chefes, nada melhor do que um posto de deputado, que eles têm uma rede também para isso. Agora, eu acho que o outro lado é que fala-se muito em segurança e mais ou menos as propostas são, a gente sabe como combater. Mas aí vem a visão demagógica, que é completamente não só inútil, como perniciosa. O Congresso, cada vez que vê uma fase, diz, não, vamos aumentar as penas. É sabido que aumentar a pena não adianta nada. O sistema americano tem a prática dos 3 S. Eles acham que a pena tem que ser curta, eficaz e rápida. Ou seja, cometeu o crime, vai preso e depois sai. Agora, se você fica 15 anos num processo para depois ser julgado, e mais, o criminoso ele aposta na impunidade, porque como o número de capturados, presos e condenados é muito pequeno na massa de crimes, é um risco profissional, eles consideram que é um risco profissional, então vale a pena porque não vai acontecer nada em 99% dos casos. Então eu acho que precisaria uma visão muito de engenharia de segurança, de inteligência de segurança, e de medidas efetivas para você acelerar o cumprimento. A lei não é ruim, a lei é boa. Agora, você não pode ficar sempre querendo mudar, e sem chegar a lugar nenhum. Quando foi nos anos 80, eu publiquei um artigo na revista do OAB Federal sobre a Batalha do Morro Dona Marta. E naquela época, 1/3 da população do Rio morava em favelas controladas pelo crime organizado, que é de hoje. Isso vem dos anos 80, ou seja, faz 40 anos, 50 anos quase, e continua igual, quer dizer, apenas eles se estabeleceram em trincheiras muito mais sólidas para rechaçar a polícia e seduzir a população.